Bom dia! Como todos estão hoje? Prontos para outro longo dia? Hoje temos 5 apresentações. Acreditem ou não, assim como anteontem, mas vocês sabem, é para isso que vocês estão aqui, certo? Vocês não estão aqui para aproveitar o hotel, se estiverem em um hotel. Deixem-me dizer o que planejamos fazer hoje. Queremos abordar as características número 11, que não abordamos ontem para Daniel 11. Esse é um material totalmente novo que eu adicionei às notas de estudo. Eu não mencionei todas as outras coisas que eu adicionei às notas de estudo que já estudamos, mas adicionei esta característica número 11 a estas notas de estudo, e então vamos estudar em nossa primeira sessão, na página 309 até a página 321. Tudo bem, de qualquer forma, e depois disso vamos fazer a próxima lição, que é a Apocalipse 10, o pequeno livro selado de Daniel. O próximo capítulo é o deslacramento daquele pequeno livro. E nós não vamos estudar esse capítulo, que é Apocalipse capítulo 10. A razão pela qual não vamos estudar esse capítulo é que ele é muito longo e eu já cobri na série sobre as trombetas. Então, se vocês quiserem, podem conferir a série sobre as trombetas ou está aqui nessas notas de estudo. Sabem, Daniel termina selando o livro, diz, sela o livro até o tempo do fim. Em Apocalipse capítulo 10, o pequeno livro é aberto. E então não vamos falar sobre a abertura do livro. Vamos falar apenas sobre o selamento do livro, que é mencionado em Daniel capítulo 12 e verso 4. E então, esta tarde, durante as últimas 3 sessões, muito provavelmente vamos entrar em Daniel capítulo 8. E as 2 primeiras sessões amanhã também estaremos em Daniel capítulo 8. É um capítulo longo, fundamental, extremamente importante. E então vamos dedicar 5 sessões a Daniel capítulo 8. Depois dedicaremos 4 sessões a Daniel capítulo 9, uma sessão a Daniel 10 e em seguida o resto do nosso tempo para estudar diferentes elementos relativos a Daniel capítulos 11 e 12. Portanto, temos muito trabalho bem definido. Ainda temos muitos dias pela frente, muitas horas pela frente, e seremos capazes de cobrir muito material entre agora e quando terminarmos esta aula. Então, vamos começar com uma palavra de oração. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pelo bom descanso noturno que nos deste. Obrigado por nos dares a vida hoje, por podermos estar aqui para estudar Tua Palavra. E pedimos que, ao estudarmos a Tua Palavra, ela não volte para Ti vazia. Pedimos, Senhor, que nos ajude a entender o que vamos estudar, a importância para esse tempo na história. E peço que também estejas com todos aqueles que assistirão a essas apresentações, uma vez que forem editadas, para que muitos cheguem ao conhecimento da verdade e abracem a verdade como ela é em Jesus. Agradecemos pelo privilégio da oração e por nos ouvires, pois pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos na página 309, e vamos até o fim deste capítulo. Ele termina, na verdade, na página 321. E vamos o mais rápido possível. Há muitas páginas. Geralmente eu cubro 10 páginas em 1 hora. Este tem 13 páginas, então vamos realmente acelerar. Ok. Olhos nas Escrituras simbolizam sabedoria, conhecimento ou entendimento. Quando os olhos são usados para descrever a Deus, porque há olhos na Bíblia onde os olhos de Deus estão sendo descritos, quando são usados para Deus, eles denotam sua onisciência, sua infinita sabedoria e conhecimento. A sabedoria perfeita de Deus, por exemplo, é representada pelos olhos nos corpos das 4 criaturas viventes que realizam a obra de Deus, administrando o universo com conhecimento e sabedoria perfeitos. Já notaram que as 4 criaturas viventes que movem as rodas da história estão cheias de olhos por toda parte, e as rodas estão cheias de olhos? Ellen White explica que isso representa a sabedoria de Deus em gerenciar e administrar a história através do ministério das hostes angelicais. Encontramos lá em Ezequiel 10:12, diz:
E todo o seu corpo, e as suas costas, e as suas mãos, e as suas asas, e as rodas que os 4 tinham, estavam cheias de olhos ao redor. Representa a sabedoria de Deus enquanto Ele gerencia os assuntos desta terra. Notem também Provérbios 15, verso 3, os olhos do Senhor. Então, o Senhor tem olhos também, certo? Representa a sua sabedoria, seu entendimento. Os olhos do Senhor estão em todo o lugar, vigiando os maus e os bons. Em Apocalipse 5, verso 6, mais uma vez, 7 olhos são usados para representar a plenitude da sabedoria. Diz ali: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e no meio dos anciãos, um cordeiro, como havendo sido morto, tendo 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E em conexão com isso, na verdade, a ideia vem de Zacarias 4, verso 10, onde diz: pois quem despreza o dia das coisas pequenas, pois estes 7 candelabros, estes 7 se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Estes são os olhos do Senhor. Então, os 7 candelabros de Apocalipse são interpretados aqui como os olhos do Senhor. Eles são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Mais uma vez, Deus observa tudo. Ele conhece o fim desde o princípio e nada escapa à sua atenção. E, portanto, Ele é capaz de gerenciar a história com plenitude e sabedoria. Notem Hebreus capítulo 4, versos 12 e 13. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Notaram que a palavra é uma pessoa? Perceberam isso? Diante dele. Quem é a palavra? Cristo. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Então, quando olhos se referem a Deus, representa plenitude de sabedoria e entendimento. Agora, a Bíblia ensina que existe uma sabedoria do alto e uma sabedoria de baixo. Notem Tiago 1, verso 5, e então leremos o capítulo 3, versículo 13 a verso 17. Diz ali: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, porque Deus tem plenitude de sabedoria, certo? Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Quem entre vós é sábio e entendido? Agora, como mostramos que somos sábios e entendidos? Notem a resposta. Mostrem pelo quê? Pelo seu bom trato, as suas obras em mansidão de sabedoria. Então, o que significa ter sabedoria? Significa ter bom trato e que as obras são feitas com mansidão. Não com orgulho, mas com mansidão de sabedoria. Mas então, contrasta 2 tipos de sabedoria. Diz: mas a sabedoria que vem do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Essa é uma bela descrição da sabedoria do alto, não é? Por outro lado, existe outro tipo de sabedoria. É a sabedoria humana. É a sabedoria de baixo. É a sabedoria pervertida, se permitem. Vamos notar Tiago, capítulo 3, verso 13. Na verdade, de 14 a 17. Mas se tendes a amarga inveja, e qual é a próxima palavra, a próxima expressão? E sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mentais contra a verdade. Então, o que significa ter sabedoria humana desprovida de Deus? Significa ter inveja, sentimento faccioso
e mentir contra a verdade. Isso é importante. Essa sabedoria não desce do alto, mas é terrena, animal, diabólica. Porque onde há inveja e sentimento faccioso, isso soa um pouco como Lúcifer. Não soa como se fosse Lúcifer? Cheio de inveja de Jesus e de sentimento faccioso? Sim. Então diz, porque onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda a obra perversa. A história da queda em Gênesis 3 contém a chave que nos ajuda a distinguir entre a sabedoria que vem de cima e a sabedoria que é terrena, animal e satânica. Deus instruiu Adão e Eva a se absterem de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Enquanto obedecessem a Deus, teriam a sabedoria de cima, experimentariam paz e manteriam sua pureza. Deus não explicou por que não podiam comer daquela árvore em particular. Ele simplesmente esperava que confiassem nele e obedecessem a sua palavra. Assim, a obediência à verdade de Deus era a sabedoria do alto. Mas então, Satanás, hipocritamente, não lemos que a sabedoria de baixo é hipócrita? Ah, sim. Mas Satanás, hipocritamente, disfarçou-se e ofereceu a Eva uma sabedoria de baixo. Estão entendendo? Confiar em sua própria sabedoria para agir independentemente da palavra de Deus. Essa sabedoria era terrena, animal e demoníaca. Então, existem dois tipos de sabedoria. Quando Eva encontrou Satanás, agora vamos ver os olhos. Quando Eva encontrou Satanás na árvore, ele prometeu que se ela desobedecesse à palavra de Deus, seus o quê? Ela era cega? Não, ela tinha a visão perfeita, pessoal. O que ela estava dizendo era, seus olhos se abririam e ela seria como Deus. Eu tenho certeza de que a visão física de Eva era mais do que perfeita. Mas aqui, olhos representam o quê? Sabedoria. O inimigo de Deus estava oferecendo a Eva que tipo de sabedoria? A sabedoria de baixo, em desobediência à palavra de Deus. Eva acreditou que até mesmo o fruto abriria seus olhos e a tornaria o quê? A tornaria sábia. Vocês podem ver isso em Gênesis 3:6. A palavra sábia é usada, mas a sabedoria que foi oferecida era satânica. O teste original era obediência à palavra de Deus, que é sabedoria de Deus, a verdadeira sabedoria, ou obediência à palavra de Satanás, que é falsificação. Lembrem que estamos falando do chifre pequeno que tinha olhos de homem. O que significa que o chifre pequeno depende de que tipo de sabedoria? Terrena, animal, demoníaca, que é desobediência à palavra de Deus e a substituição da palavra de Deus. No início, Deus testou Adão e Eva com uma árvore. No entanto, a árvore era apenas um meio de testar a autoridade e a palavra de quem eles obedeceriam, a de Deus ou a da serpente. Da mesma forma, o teste final será sobre um dia. O sábado em obediência à autoridade de Deus, ou o domingo em obediência à autoridade de Satanás. Então, no início, o teste foi uma árvore. No final, o teste será um dia. Mas por trás da árvore e do dia está a autoridade de quem respeitamos e obedecemos. Por qual sabedoria vivemos? A sabedoria de Deus, que diz que o sábado é o dia de adoração do Senhor, nosso Deus, ou o domingo, que depende da sabedoria humana, sabedoria animal e demoníaca. Ellen White escreveu esta declaração realmente profunda no livro devocional A Fé pela Qual Eu Vivo, na página 73. Não obstante a sofisticação de Satanás, em contrário, é sempre desastroso desobedecer a Deus. Devemos fixar nossos corações em saber o que é a verdade. Todas as lições que Deus fez com que fossem registradas em sua palavra são para nossa advertência e instrução. Elas são dadas para nos salvar do engano.
A negligência delas resultará em ruína para nós mesmos. Qualquer coisa que contradiga a palavra de Deus, podemos ter certeza, procede de Satanás. Essa é a diferença entre as duas sabedorias. A sabedoria humana de baixo e a sabedoria divina do alto. Agora, com relação ao homem, os olhos também representam sabedoria, discernimento, conhecimento e entendimento. Essas definições não se aplicam apenas a Deus, mas também aos seres humanos. Notem Efésios capítulo 1, versos 15 ao 18. Efésios 1, 15 ao 18. Aqui, Paulo diz, por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de quê? De sabedoria e de revelação no... Vejam, sabedoria e conhecimento estão juntos. E de revelação no conhecimento dele. E agora notem com o que é comparado. Os olhos do vosso entendimento tendo sido o quê? Tendo sido iluminados. Então, o que os olhos representam? A iluminação dos nossos olhos através da sabedoria de Deus. Notem Provérbios 3, versos 19 ao 21. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra. Com entendimento, vejam, sabedoria e entendimento são usados juntos. Essas palavras ocorrem repetidamente no livro de Daniel. Vez após vez no livro de Daniel, a sabedoria divina. Então diz, o Senhor com sabedoria fundou a terra, com entendimento estabeleceu os céus. Pelo seu conhecimento, vejam outro sinônimo, pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens gotejaram o orvalho. Filho meu, e agora notem com o que é comparado. Filho meu, não se apartem estas coisas dos teus o quê? Não deixes a sabedoria, o entendimento ou o conhecimento se apartarem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso. Agora, se existe sabedoria verdadeira, deve também haver sabedoria falsa. Absolutamente. Agora, quando Saulo de Tarso se converteu, Deus o comissionou para ir e pregar o Evangelho. Notem Atos 26, versos 17 e 18. Deus diz a Paulo, depois ele é Paulo, este é Saulo de Tarso, ele diz, livrando-te deste povo e dos gentios, a quem agora te envio. Para que ele está enviando Paulo a eles? Então, todos os gentios eram cegos, fisicamente cegos? Não. A sabedoria é representada pelos olhos. E então diz, para lhes abrir os olhos deles, para os converterdes de quê? Sim, porque quando se está cego, está escuro, certo? Para os converteres das trevas à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Agora, Jesus se referiu aos líderes religiosos de sua época como guias cegos. Vocês podem encontrar isso várias vezes em Mateus capítulo 23, bem como em João 9:39. Por que Jesus se referiu a eles como guias cegos? Porque eles invalidaram o quê? A palavra e os mandamentos de Deus, e em seu lugar, o que eles colocaram? As tradições dos homens, a sabedoria humana. Estão comigo ou não? Para um estudo mais aprofundado desse conceito, eu recomendaria uma série que eu fiz vários anos. É uma das séries menos populares, quase não vendemos nenhuma, porque as pessoas não conhecem a importância da série. A Bíblia ou a tradição, ok? A Bíblia ou a tradição. Nela eu analiso a visão católico-romana da tradição e comparo com a visão da tradição nos dias de Cristo. É idêntica. Então, eu recomendaria que vocês adquirissem essa série, a Bíblia ou a Tradição. É uma série curta, eu acho que tem apenas umas 8 ou 10 apresentações, mas eu comparo
Porque os judeus rejeitaram Cristo por causa de sua tradição, com a Igreja Católica Romana rejeitando a sabedoria de Deus, porque eles também dependem da tradição. Então, eu recomendo que vocês adquiram uma cópia. Agora, Ellen White também descreveu o significado simbólico dos olhos. Notem estas duas declarações. Meus irmãos em posições de responsabilidade, que o Senhor não apenas unja seus o quê? Seus olhos para que possam ver, mas que Ele lhes dê o espírito de quê? Sabedoria e revelação no conhecimento dEle. E então notem com o que é comparado. Tendo iluminados os olhos do vosso o quê? Entendimento. Ela está citando o texto que lemos do apóstolo Paulo no livro de Efésios. Notem a próxima declaração, volume 4 dos Testemunhos, página 88. O colírio. Por que aplicar o colírio? Porque Laodiceia é o quê? Cega, certo? Então, o colírio é a sabedoria e graça que nos capacita a discernir entre o mal e o bem, e a detectar o pecado sob qualquer disfarce. Deus deu à sua igreja o quê? Olhos. A propósito, vocês sabem o que são os olhos da igreja? O dom de profecia. Sabem como os profetas eram chamados antes de serem chamados assim? Videntes. E por que eram chamados de videntes? Porque eles veem o que as pessoas comuns não veem. Deus lhes dá visões e sonhos. Por que Laodiceia é cega? Seria possível que Laodiceia seja cega porque rejeitou a vidente que Deus deu à igreja adventista do sétimo dia? Será que é por isso que somos mornos? Eu só lanço essa ideia. Deus deu à sua igreja olhos, os quais Ele requer que unjam com sabedoria, para que possam o quê? Ver claramente. Mas muitos arrancariam os olhos da igreja, se pudessem, pois não gostariam que suas obras viessem à luz, para que não fossem reprovados. O colírio divino impartirá clareza ao quê? Ao entendimento. Cristo é o depositário de todas as graças, e Ele diz, de mim. Agora, não é coincidência que em 3 dos retratos do anticristo, a ênfase é que é um sistema que depende do homem. Vocês têm, por exemplo, em Daniel capítulo 7, os olhos de um homem. Em Apocalipse 13, ele tem o número de homem. E em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele é chamado de o homem do pecado. É um sistema que depende da sabedoria, do conhecimento e do entendimento humanos a parte da palavra de Deus. Agora, Daniel capítulo 7 descreve, como estudamos, uma sequência de poderes. Vocês têm Babilônia, Medos e Persas, Grécia, Roma. As divisões de Roma, o chifre pequeno. E o chifre pequeno tem o quê? Olhos como de um homem. O texto que nos interessa, especialmente nesse estudo, é Daniel 7, verso 8. Vamos notar esse verso. Estando eu a considerar os chifres, eis que entre eles subiu outro chifre, pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia o quê? Olhos. Que tipo de olhos? Olhos de Deus, certo? Não. Olhos como olhos de um homem. E uma boca falando palavras insolentes. Agora, deixem-me perguntar. Tudo em Daniel capítulo 7 é simbólico? As bestas são simbólicas? As cabeças são simbólicas? As asas são simbólicas? A jaula é simbólica? As asas são simbólicas? Os 10 chifres são simbólicos? O chifre pequeno é simbólico? A boca é simbólica? As ações são simbólicas? O período de tempo é simbólico? Sim, então os olhos também devem ser simbólicos? Mas nunca abordamos o que os olhos significam, ou talvez eu não devesse dizer nunca, talvez alguém o faça, mas eu nunca ouvi isso no evangelismo, nunca ouvi ninguém falar sobre o significado dos olhos. Estamos no final da página 313.
Já vimos que o chifre pequeno tem olhos como os de um homem. Daniel 8 descreve, isso é importante agora, Daniel 8 descreve o mesmo chifre pequeno de Daniel 7, mas não como um chifre, mas como um rei de semblante feroz. Porque Daniel 8 está em transição do chifre pequeno para o rei do norte, em Daniel capítulo 11. Então, o chifre pequeno é o rei do norte. Aqui, em Daniel 8, o chifre pequeno é chamado de rei de semblante feroz. Este capítulo 8, retrata o rei arrogante, ou o chifre pequeno, e eu procurei por tantos sinônimos quanto pude encontrar para descrevê-lo. Um político astuto, escorregadio, ardiloso, sagaz, maquinador, duplamente dissimulado, que se exalta até a própria altura de Deus e usa sabedoria e conhecimento aguçados para enganar seus súditos. Por que o chifre pequeno seria descrito dessa forma? Notem em Daniel 8, versos 23 e versos 25, na próxima página. No tempo final do seu reinado, quando os transgressores tiverem chegado ao cúmulo, um rei se levantará de semblante feroz. E que característica ele terá? Quem entende. Essa palavra é usada 22 vezes no livro de Daniel, curiosamente. Que entende de quê? De intrigas sinistras. Por sua astúcia, fará com que o engano prospere sob seu domínio. Eu gosto da forma como muitas versões da Bíblia descrevem esse poder. A American Standard Bible, a nova versão, diz que ele é insolente e hábil em intrigas. E, através de sua astúcia, fará com que o engano tenha sucesso por sua influência. Isso soa como alguém que depende de sabedoria secreta e esotérica? A versão English Standard traduz um rei de semblante ousado que entende enigmas. Por sua astúcia, ele fará o engano prosperar. A New English Translation, um rei impetuoso e enganador. Por sua traição, ele terá sucesso através do engano. A God's Word Translation, um rei de semblante severo que entende coisas misteriosas. Ele usará inteligentemente seu poder para enganar os outros com sucesso. A New Revised Standard Version, um rei de semblante ousado se levantará, hábil em intrigas. Por sua astúcia, ele fará engano prosperar sob a sua mão. A Living Bible, um rei irado subirá ao poder com grande astúcia e inteligência. Isso está lidando com sabedoria humana e olhos, correto? Ele será um mestre de engano. A American Standard Version, um rei de semblante feroz que entende sentenças obscuras, e por sua política fará com que o artifício prospere em sua mão. A Amplified Version, um rei de semblante feroz e que entende truques e artimanhas obscuras, se levantará. E por sua política, ele fará com que a trapaça prospere em sua mão. Estão vendo como é o chifre pequeno? Nós não temos essa mesma imagem em Daniel 7, o chifre pequeno em Daniel 7. Daniel 8 expande os detalhes do chifre pequeno que se encontra em Daniel capítulo 7. A palavra que é traduzida como sentenças obscuras, na versão King James, astúcia, árdio, traição, intriga, inteligência, em outras versões. Aparece em vários lugares no Antigo Testamento e se refere ao uso de inteligência engenhosa para desvendar enigmas, ou mistérios ou ditos obscuros. Por exemplo, ela é usada 8 vezes para os enigmas de Sansão. Lembram que Sansão era um especialista em enigmas? E também foi usada para a rainha de Sabá, que veio com perguntas difíceis para testar a sabedoria de Salomão. Agora, a besta de Apocalipse 13, versos 6 e 7, tem as mesmas características do chifre pequeno de Daniel 7 e 8. Já notamos que a besta que vem do mar profere blasfêmias, persegue os santos do Altíssimo, pisoteia o santuário, governa por 42 meses
e tem o número de, uma tradução melhor, não é um número de um homem, mas de homem. No final, vamos notar que isso é muito interessante, é um número de homem. O apóstolo Paulo descreve o anticristo que se assenta no templo de Deus como o homem do pecado ou o mistério da iniquidade. E claro, vocês conhecem essa passagem, eu não vou tomar muito tempo para lê-la, 2 Tessalonicenses 2, versos 3 e 4 e verso 7. E o que este homem do pecado faz? Ele se assenta no templo de Deus, afirmando ser... Isso tem alguma relação com o chifre pequeno que estudamos? É um sistema que afirma ser Deus? Lemos várias declarações nesse sentido. E vocês notarão que ele é chamado de homem do pecado. Essa expressão simplesmente significa um indivíduo ou um sistema que promove o pecado. Você diz, bem, o papado promove o pecado? Claro que sim. Se pecar, você pode trabalhar para chegar ao céu, realizando todo tipo de obras boas, ou, por outro lado, pode simplesmente ir ao padre, confessar e depois continuar pecando. Esse é o homem do pecado. Agora, a expressão que entende de intrigas sinistras, na versão New King James, no versículo 23, também é usada em um sentido positivo, em Provérbios 1, versos 5 e 6. Está ligada à sabedoria, ao entendimento para resolver questões perplexas. Deixe-me perguntar, o estudo do livro de Daniel é muito profundo e não é fácil de entender? Então, o que precisamos fazer quando vamos abrir o livro de Daniel? Temos que orar por entendimento, por sabedoria. Senhor, abre os meus olhos, olá, para que eu possa entender esse livro, porque é complexo. Não é como ler um jornal. Exige esforço, exige tempo, sabedoria. E assim é usada em um sentido positivo em Provérbios 1, versos 5 e 6, onde diz, para o sábio ouvir e crescer em quê? Em conhecimento. E o homem de entendimento adquirirá sábios conselhos, para entender os provérbios e sua interpretação, as palavras dos sábios e as suas proposições. Então, em um sentido positivo, quando oramos, podemos ser astutos no bom sentido da palavra e obter entendimento. Em contraste com a conotação positiva em Provérbios, Daniel 8 apresenta um chifre que não age com o uso santificado da sabedoria e da inteligência, mas sim uma corrupção da sabedoria. Quem foi o primeiro que corrompeu a sabedoria? Foi um indivíduo chamado Lúcifer. E eu quero que vamos ao livro de Ezequiel, capítulo 28, e isso definitivamente conecta, isso mostra que o papado é o vigário ou o vice-regente de Satanás. Porque o chifre pequeno tem as mesmas características de Lúcifer. Notem Ezequiel, capítulo 28, e começaremos a ler no verso 2. Porquanto o teu coração se elevou e disseste, isso está falando de Lúcifer, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento. Lúcifer disse que subiria ao trono de Deus e seria semelhante ao Altíssimo. Porquanto o teu coração se elevou e disseste, eu sou Deus, sob o trono de Deus me assento no meio dos mares. Contudo, tu és homem. A propósito, não se prendam ao fato de Lúcifer ser um anjo, ele é chamado de homem aqui. Bem, sabem, Daniel diz que o homem Gabriel veio falar comigo. Às vezes a Bíblia descreve anjos como homens. De qualquer forma, diz, no meio dos mares, contudo, tu és homem e não Deus. Ainda que tenhas posto o teu coração como se fosse o coração de Deus. E então, você tem a expressão sarcástica, eis que tu és mais sábio do que Daniel. É interessante Daniel ser mencionado aqui. Não há segredo algum que se possa esconder de ti. Com tua sabedoria e com o teu entendimento, alcançastes para ti riquezas e entesouraste ouro e prata nos teus tesouros.
Não foi o que o papado fez? É só lembrar da meretriz em Apocalipse 17. Pela tua grande sabedoria no teu comércio, aumentaste as tuas riquezas, e por causa das tuas riquezas se elevou o teu coração. E então diz como ele era originalmente: tu eras o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Ah, mas agora notem, há outro tipo de sabedoria. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Existe tal coisa como sabedoria corrompida? Sim, é quando você depende de você mesmo. E o sistema papal não depende do que Deus revela em sua palavra. Depende de tradições criadas por seres humanos. Por seus métodos astutos, Lúcifer conseguiu enganar 1/3 das hostes angélicas. Como o anticristo, Lúcifer trabalhou com misterioso segredo. Essas são expressões de Ellen White, com misterioso segredo. E por um tempo, ocultando seu propósito real sob uma aparência de reverência a Deus. Enquanto ao mesmo tempo ele estava traindo a Deus. Não é coincidência que Jesus se referiu a Judas como o filho da perdição, e a Bíblia também se refere ao papado como o filho da perdição. Até os discípulos foram enganados por Judas até o momento em que Jesus disse: o que você vai fazer? Faça-o rapidamente. Os discípulos pensaram que Jesus estava enviando Judas para uma tarefa. Eles não tinham a menor ideia, porque Judas era enganador. E é por isso que o papado é descrito da mesma maneira. Agora, se os olhos representam, estamos no final da página, se os olhos representam sabedoria ou entendimento, então os olhos humanos devem representar a sabedoria, o entendimento e o conhecimento humanos. Isso deve significar que o chifre pequeno, que é muito perverso, certo? Então sabemos que a sabedoria que o chifre pequeno tem não é sabedoria divina, é um chifre perverso. Devemos entender que o chifre pequeno depende de quê? Da sabedoria humana, porque tem olhos de homem. E afirma exercer o poder e as prerrogativas de Deus. Agora, eu pesquisei qual é o animal que representa a sabedoria? A coruja, e sabem por quê? Eu fiz uma pesquisa sobre isso e encontrei essa descrição muito interessante na internet. Notem isso. E, a propósito, falamos de sábio como uma coruja, não é? E também nos cartões de formatura, o que você encontra frequentemente na capa, uma coruja. E por quê? Porque a pessoa que está formando é muito inteligente e sábia. Certo? Agora, vamos falar sobre a coruja. Notem essa descrição. Os olhos das corujas são fixos. Os olhos são fixos, não giram como os nossos, mas elas podem girar seu pescoço até 270 graus. Notem a seguinte declaração. As corujas há muito são associadas à sabedoria e à inteligência em muitas culturas. Desde a mitologia grega antiga até o folclore nativo americano, ela tem sido reverenciada como um símbolo de conhecimento, intuição e previsão. Mas por que essas criaturas noturnas são tão frequentemente associadas à sabedoria? Vamos explorar as razões por trás da reputação de inteligência da coruja e o que podemos aprender com essas criaturas fascinantes. Uma das principais razões pelas quais as corujas são consideradas sábias são suas excepcionais habilidades sensoriais. As corujas têm uma visão incrivelmente aguçada, mesmo em condições de pouca luz. Seus olhos também são projetados de forma única para ver uma ampla gama de cores e detectar até os menores movimentos. Além disso, as corujas têm uma audição excelente, com algumas espécies capazes de ouvir presas se movendo sob folhas ou neve. Essa combinação de acuidade visual e auditiva torna as corujas caçadores formidáveis, capazes de localizar e capturar presas com notável precisão. Essa excepcional habilidade sensorial levou à crença de que as corujas possuem grande percepção e discernimento. Vejam, há uma razão pela qual se diz sábio como uma coruja. Outra razão pela qual as corujas são vistas como sábias é a sua capacidade de navegar no escuro. As corujas são caçadoras noturnas e evoluíram.
Nós questionaríamos isso, para serem capazes de voar e caçar na escuridão total. Elas fazem isso usando sua audição excepcional para localizar presas e a sua visão para rastreá-las. As corujas também podem voar silenciosamente. Elas são furtivas, em outras palavras, o que as ajuda a se aproximarem de suas presas sem serem detectadas. Quase soa como um demônio, não é? Essa notável capacidade de navegar na escuridão tem sido associada à intuição e à capacidade de ver através das ilusões. As corujas também são vistas como sábias por causa de suas características físicas únicas. As corujas têm uma aparência distinta, com seus grandes olhos redondos e rostos planos. Essas características lhes dão um ar sábio e contemplativo, o que a levou à associação com inteligência e sabedoria. Além disso, as corujas são conhecidas por sua longevidade, com algumas espécies vivendo até 30 anos na natureza. Essa longevidade tem sido associada à sabedoria e à experiência. Agora vem uma das observações mais importantes sobre as corujas. Finalmente, as corujas desempenharam um papel proeminente em muitas culturas e mitologias ao redor do mundo. Na mitologia grega antiga, a deusa Atena era frequentemente retratada com uma coruja em seu ombro, simbolizando sua sabedoria e inteligência. No folclore nativo americano, a coruja era vista como um símbolo de profecia e previsão. Em muitas outras culturas, as corujas são reverenciadas como guias espirituais e mensageiros, carregando mensagens do mundo espiritual. Uma descrição e tanto da coruja, não? Muitas dessas características se encaixariam em Satanás e no Anticristo. Claro, eles estão sempre caçando presas. Eles têm muito sucesso em se esconder. Absolutamente. Então, agora vocês notarão que, depois disso, eu tenho o alfabeto grego. Sabem, na Grécia, eles escreviam números usando letras. Em outras palavras, as letras equivaliam a um certo número. E então vocês têm aí as letras do alfabeto grego. Alfa, beta, gama, delta, etc. E o número equivalente do lado direito. Agora, por que menciono isso? Bem, na próxima página, na 319, vocês notarão que o nome Jesus, Jesus, em grego, quando se somam as letras, o total é 888. A palavra cruz, stauros, em grego, quando se somam as letras, o total é 777. Mas quando se somam as letras na palavra paradoxis, que é tradição, o resultado é 666. É interessante, não? Vocês podem dizer, pode ser uma coincidência? Talvez, mas Deus tem um senso de humor, como notamos nas figuras que distribuímos ontem. É interessante que a palavra paradoxis, que é tradição, é a palavra usada, por exemplo, em Marcos capítulo 7, paradoxis, o valor equivalente das letras 666, muito significativo. O número 666 é o número de homem. O número de Deus é 777. E o número de Jesus é 888. Mas o número da tradição, da besta e do chifre pequeno, que é equivalente, é 666. Agora temos um tempo limitado para fazer as 3 últimas páginas. Então vamos o mais rápido possível. 3 vezes o capítulo 7 nos diz que o juízo começou depois da obra do chifre pequeno. Notamos isso ontem. Temos uma descrição da obra do chifre pequeno, juízo. Chifre pequeno, juízo. Agora, se esse é o caso, o juízo começará depois que o chifre pequeno tiver feito a sua obra durante um tempo, tempos e metade de um tempo. Sim ou não? Claro, esperaríamos que o juízo fosse depois que o chifre pequeno governou. E o chifre pequeno governou um tempo, tempos e metade de um tempo. Isso significa que o juízo deve começar algum tempo depois de qual data? Depois de 1798.
porque um tempo, tempos e metade de um tempo, terminou em 1798. Então devemos esperar o juízo depois da obra do chifre pequeno, algum tempo depois da data de 1798. Agora, vamos continuar aqui. Sabemos não apenas que começa algum tempo depois de 1798, mas também sabemos que quando o juízo começou, o ancião de dias veio e se assentou. Vocês podem ler isso em Daniel 7, 9, 10 e 22. Agora, se o ancião de dias veio e se assentou, ele deve ter estado em algum outro lugar antes disso. Estão me acompanhando? Ele tem que ter estado em outro lugar antes disso. Agora, Apocalipse 4 e 5 indicam que o Pai e o Filho estavam no lugar santo quando Jesus ascendeu ao céu, porque você tem o candelabro de 7 braços e tem o altar de incenso lá. Então, o Pai e o Filho, o Pai está no trono, então Jesus ascende ao céu e se junta ao Pai no trono. Sabemos que em Apocalipse 4 e 5, o Pai e o Filho estão ambos no lugar santo, onde estão o altar de incenso e o candelabro de 7 braços. Agora, Apocalipse 3, 7 e 8 descreve uma porta que se abre. Há uma porta que está fechada e então há outra porta que se abre. No período da igreja de Filadélfia, a igreja número 6. Então, isso deve ser perto do tempo do fim, se é a igreja número 6. Claro que deve ser perto do tempo do fim. Então, há uma porta que está fechada e a outra que está aberta. A questão é, qual é a porta que está fechada e qual está aberta? A porta que está fechada é a porta para o lugar santo. A propósito, qual período é a igreja da Filadélfia do movimento milerita? Interessante. Quando foi que a porta aberta foi colocada diante da igreja? Sob a igreja da Filadélfia. Agora, vamos continuar. Essa porta não poderia ser a que vai do pátio para o lugar santo, porque Jesus veio do pátio para o lugar santo quando ascendeu ao céu. Também não pode ser a porta que vai do acampamento para o pátio, porque foi quando Jesus se encarnou, certo? Então, deve ser uma porta que leva ao lugar santíssimo. A palavra trono é comum na Bíblia, mas o trono em Daniel 7 é especial e único, porque a palavra aramaica é encontrada apenas em Daniel. A palavra trono é um trono especial. Não é como a palavra trono é usada muitas vezes no Antigo Testamento, mas este é um termo único para trono. Não havia apenas um trono. Isso é importante. Onde o Pai se sentou, mas também o quê? Tronos. Isso sugere que outros seres celestiais estão envolvidos no juízo. Como mostrei em minhas notas de estudo sobre os 24 anciãos, a palavra plural, tronos, se refere ao júri celestial, que é composto pelos representantes dos mundos que nunca pecaram, que estavam presentes no lugar santo para receber Jesus quando ele ascendeu ao céu. A palavra assentou-se, mais uma vez, o juízo se assentou, é uma palavra aramaica rara, mais uma vez, no Antigo Testamento, aparecendo em Daniel 7, versos 9, 10, 26, e indica o início de um procedimento judicial ou o início de um juízo. Sabem, algumas pessoas veem semelhanças entre Apocalipse 4 e 5 e Daniel capítulo 7, porque você tem um assentado no trono e tem tronos, e assim por diante em ambas as passagens. Então, elas assumem que Daniel capítulo 7 está falando sobre a ascensão de Cristo. Por que vocês têm esses elementos comuns entre Apocalipse 4 e 5 e Daniel capítulo 7? É muito simples. Porque os mesmos seres que estão no lugar santo, eles se movem para o lugar santíssimo em 1844, em Daniel capítulo 7. É por isso que em Daniel 7 tem um assentado no trono. A propósito, o Pai se move e depois o Filho se move em Daniel capítulo 7. Claro, eles se movem. E se eles estão se movendo, eles devem estar se movendo no lugar santo para o Santíssimo. Daniel usa a palavra livro, estamos no meio da página, tanto no singular quanto no plural. Daniel 7, versículos 9 e 10 diz, os livros foram abertos.
Mas em Daniel 12, verso 1, diz: todo aquele que se achar escrito no livro. Então vocês têm livros e livro. A diferença é intencional, porque há uma diferença entre o conteúdo de ambos. Os livros contêm os registros de vida de cada pessoa que já viveu, e o livro contém seus nomes. Em um sentido restrito, os mártires agora receberão um julgamento justo, e o juízo contra eles nos tribunais terrenos será revertido no Supremo Tribunal de Deus. No entanto, em um sentido mais amplo, os casos de todos que reivindicaram Jesus como Salvador serão examinados. Isso fica claro nas parábolas de Jesus. Então, algumas pessoas dizem: olha, Daniel capítulo 7 não está falando sobre o início do juízo investigativo para todos que já reivindicaram Cristo. Está falando sobre o juízo investigativo para reverter os julgamentos do chifre pequeno contra aqueles que foram mortos durante seu período de domínio. Mas, sabem, isso é usado em um sentido restrito em Daniel capítulo 7, mas isso não elimina o sentido mais amplo. Agora, deixem-me explicar. Segundo o apóstolo Paulo, o povo de Deus julgará o mundo e julgará os anjos durante os 1000 anos. 1 Coríntios 6, certo? Ele diz aos coríntios: não sabeis que nós havemos de julgar o mundo, nós havemos de julgar os anjos? Então os coríntios estão envolvidos no juízo. Mas quando você chega a Apocalipse 20, diz que João viu os mártires e eles ressuscitaram e julgaram durante 1000 anos. Então, se você ler apenas Apocalipse 20, terá que concluir o quê? Que apenas aqueles que ressuscitaram após o milênio, os mártires que ressuscitaram, são os que julgarão os ímpios. Mas o apóstolo Paulo apresenta uma visão mais ampla. Vejam, há uma visão restrita em Apocalipse 20 e há uma visão mais ampla que encontramos em outro lugar, em 1 Coríntios capítulo 6. Então, vamos para o final da página. O tempo está quase acabando. Mais tarde, na visão, o Filho do Homem foi movido pelas nuvens do céu para onde o Pai se sentou. Esse movimento de Jesus não pode se referir à ascensão de Cristo por várias razões. Primeiro, quando Jesus ascendeu ao céu, os céus não foram abertos. Segundo, esta cena ocorre após o domínio do chifre pequeno, de 538 a 1798. A vinda de Cristo nas nuvens também não pode se referir à segunda vinda, porque na segunda vinda ele não vem ao Pai no céu, mas sim o Pai envia Jesus à terra. Estão entendendo tudo isso? Estamos indo muito rápido, porque eu não quero ter que voltar a isso em nosso próximo estudo juntos. Ellen White viu o movimento do Pai e do Filho para o lugar santíssimo, do lugar santo. Em Primeiros Escritos, página 55, ela escreveu: vi o Pai levantar-se do trono, que a propósito deve ter sido no lugar santo, e numa carruagem de fogo entrar no Santo dos Santos, para dentro do véu, e sentar-se. Ela está descrevendo Daniel 7. Então, uma carruagem de nuvens com rodas de fogo flamejante, cercada por anjos, veio até onde Jesus estava. Ele entrou na carruagem e foi levado ao Santíssimo, onde o Pai estava assentado. E para que Jesus vai ao Pai? Ele vai para receber o reino. O que é o reino? O reino não é uma localização geográfica. O reino são seus súditos. Quando o caso de todos tiver sido avaliado no juízo, o povo de Deus estará completo. Em outras palavras, terá sido revelado quem é o súdito do reino, e então Jesus receberá o reino do Pai. E vocês podem ver isso nesta citação em Primeiros Escritos, página 280, que não temos tempo para ler agora, porque nosso tempo está quase acabando. O ponto final que eu quero fazer é que Daniel 7 apresenta uma perspectiva judicial, enquanto Daniel 8 apresenta uma perspectiva do santuário sobre o juízo. Então, em nossa próxima sessão juntos, vamos falar sobre Apocalipse 10, o pequeno livro selado de Daniel.
Todos os anos, algo extraordinário acontece. Um movimento de fé, um encontro de corações, um tempo de renovação, de reconexão e de comunhão com Deus. Essa é a Campal Terceiro Anjo. Mais do que um evento, é um chamado divino que une famílias, amigos e irmãos de fé de todo o país. Mensagens inspiradoras, adoração poderosa e encontros que transformam vidas. Cada instante é pensado para reacender a fé e fortalecer sua caminhada com Cristo. Dos mais experientes aos pequeninos, todos têm seu espaço. Programações específicas para crianças, jovens e adultos tocam corações de todas as idades. Conexão, comunhão, compromisso. Seja sua primeira vez ou sua terceira, a Campal Terceiro Anjo te recebe de braços abertos. Isso não é só um congresso, é uma família, um vislumbre do céu. A Campal Terceiro Anjo 2026 já está sendo preparada. E o convite é para você. Não perca o que Deus tem reservado. A cada ano damos um passo a mais perto do propósito, mais perto uns dos outros, mais perto do céu. O tema deste ano é Mais Perto deste Lar. Porque cremos que a jornada está quase no fim e o lar eterno está logo ali. Campal Terceiro Anjo 2026. Mais perto deste lar. Esperamos você lá!